Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? É com muita alegria que eu venho aqui então falar que a primeira versão do nosso mapa Porto Alegre está finalmente disponível para download. E nesse vídeo, que eu pretendo ser o mais objetivo possível, eu vou estar ensinando para vocês como baixar e poder jogar esse mapa no PC de vocês, porque ele exige algumas configurações a mais, é um mapa muito complexo, talvez um dos mais complexos que nós temos na workshop do jogo. Então é muito importante que vocês sigam aqui o tutorial até o final, para vocês poderem jogar tranquilamente aí no PC de vocês, beleza? Bom, primeira coisa que eu já vou dizendo logo de cara é que vocês precisam ter 3 DLCs, que é a Sunset Harbor, a Park Life e After Dark. É extremamente necessário ter essas DLCs. Eu não garanto que o jogo vai funcionar sem essas DLCs, certo? Eu não ofereço suporte, por assim dizer, de pessoas que joguem sem essas DLCs. Eu acho que na verdade o jogo nem abre, pelo menos sem a Park Life eu sei que o jogo não vai abrir. Né? Se alguém quiser fazer o teste, sintam-se à vontade, mas eu digo que para funcionar perfeitamente precisa dessas DLCs. Tá? É muito importante isso. Segunda coisa, esse é um mapa que come uma RAM absurda, sério, é muita memória RAM. E eu só tenho 16 GB, eu acredito que essa seja a configuração que a maioria das pessoas tem. Então, por isso, a gente vai precisar mexer numa coisa chamada paginação. Para quem não conhece, paginação é basicamente uma RAM virtual, onde você pega um pouco do seu armazenamento, né, um pouco do seu SSD, do seu HD, e transforma esse armazenamento em RAM. Então, por exemplo, eu posso pegar 20 GB de armazenamento e transformar em 20 GB de RAM virtual, certo? É muito importante a gente configurar isso, porque se você tem apenas 16 GB de RAM como eu, muito provavelmente o mapa não vai abrir só com esses 16 GB. Né? Se você tem 32 GB para cima, eu acredito que é tranquilo. Mas de 32 GB para baixo, eu tenho convicção de que ele não vai abrir se a gente não mudar a paginação. Para a gente poder mudar a paginação, então, pelo menos aqui no Windows 11, você pode vir aqui então em painel de controle, sistema e segurança, sistema. Aí vai abrir aqui as especificações do teu computador. Você vem aqui em configurações avançadas, desempenho, clica em configurações, avançado, e aqui memória virtual. Vocês podem ver que eu destinei aqui 23 GB de memória virtual, que eu acredito que seja o suficiente para poder carregar o jogo sem problemas. Tá? Isso para quem tem 16 GB de RAM. Quem tem menos de 16 GB de RAM, eu tenho até dúvida se o jogo vai abrir, mas pode também tentar colocando um pouco mais de memória virtual, pode colocar ali uns 30, 35 GB, de repente resolve. Lembrando que a memória virtual é sempre mais devagar do que a memória RAM, né? Por isso que a gente não pode só depender dela. Mas colocando um valor aqui para quem tem 16 de RAM, colocando o valor aqui entre 20 e 25, acho que já vai ser o suficiente. Para quem quiser alterar, é só clicar aqui em alterar. Você desmarca aqui nesse gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo e coloca aqui um tamanho personalizado, certo? No meu caso, a paginação já tá ok, no meu caso, né? Como eu falei, 23 já tá bom, mas é só vocês fizerem isso, então. Terceira coisa, vocês vão vir aqui, essa vai ser a página que vai estar disponível na workshop, vocês vão vir aqui, vocês vão clicar nessa coleção Porto Alegre. Vai demorar um pouquinho para abrir. Quando abrir essa coleção, vocês vão vir aqui e colocar Subscribe to All, ou inscrever em todos. Vocês têm que se inscrever em todos os itens que vão estar aqui. É bastante coisa, são mais de 1000 itens, mas, como eu falei, é um projeto muito complexo, então realmente dependemos disso para o mapa poder abrir, certo? Agora que vem o pulo do gato, né? Infelizmente, do jeito que eu criei o mapa, eu nunca pensei que as pessoas iam se interessar, que eu iria publicar isso, que as pessoas se interessariam em baixar esse mapa. Ele usa alguns assets criados por mim, né? Algumas estradas criadas por mim, com o mod Road Builder. Né? Então tem cerca de 30 estradas que eu uso no mapa, que são necessários para o carregamento do mapa, e foram criados por mim. E o problema é que os assets criados pelo usuário, eles ficam em locais diferentes daqueles que a gente baixa pelo workshop. Então, por exemplo, se eu colocasse para vocês aqui no workshop, não ia funcionar, porque ele ia estar no local incorreto. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou disponibilizar
um link para vocês baixarem do meu Drive, tá? Não tem vírus nem nada, é meu Drive pessoal. Vocês vão vir aqui, vão inserir esse link, que vai vir para essa pasta aqui, assets.zip. Vocês vão baixar tranquilamente, fazendo download. Espera aqui baixar. Aí vocês vão abrir o arquivo. Se vocês têm o Windows 11, vocês podem abrir nativamente. Se não, podem usar o WinRAR ou qualquer outro tipo de aplicativo. Vocês vão ver aqui então que tem 28 itens. Aqui são as 28 estradas que eu uso no mapa, tá? Vocês vão dar um Ctrl A para selecionar todos. Vão copiar com Ctrl C. E vocês vão na seguinte pasta agora para poder colocar esses itens. Porcentagem, appdata, porcentagem. Vocês vão dar um OK. Vocês vão vir aqui para essa pasta roaming. Vocês vão voltar para a pasta anterior, que é essa aqui, appdata. Vão vir aqui em local, Colossal Order, Cities Skylines, Add-ons e Assets. Vocês vão largar aqui nessa pasta, então, todos os assets que vocês baixaram ali no meu arquivo zipado, tá? É muito importante que isso esteja aqui no local correto, porque se esses arquivos não estiverem aqui, o jogo vai crashar na hora de abrir, né? O pessoal que joga Cities há mais tempo sabe que o jogo ele não consegue abrir se tiver uma estrada sequer faltando. E como eu falei, se eu baixasse no Workshop, ele ficaria em um local diferente desse que eu mostrei para vocês, né? Quando a gente baixa no Workshop, ele fica na pasta relacionada ao Steam, que fica ali em arquivos de programas, depois Steam. Aqui a gente usa outro diretório, então é importante que ele esteja exatamente aqui. Bom, agora passando disso, eu vou mostrar para vocês como deve ficar o ativador de mods de vocês. Então, aqui já no jogo, eu vou mostrar para vocês como deve ficar o gerenciador aqui de conteúdo de vocês, certo? Vocês vão vir aqui e vão em Assets. Aqui em Assets, geralmente quando se baixa pela Workshop, os Assets eles já são automaticamente habilitados, né? Então vocês podem ver que está tudo aqui ligado, tá? Caso não esteja tudo ligado, vocês podem só clicar aqui em Enable All e daí ele vai habilitar todos. Se vocês quiserem habilitar somente os itens que são utilizados por esse mapa, vocês podem vir aqui em Save Games, vocês vão procurar então o Save Game disponibilizado ali por mim na Workshop e colocar em Enable All. Pronto, isso já vai ser o suficiente para ligar só os assets que são utilizados por esse mapa em específico. Agora a questão de mods, tá? Mods, de forma geral, todos têm que estar ligados, exceto algumas exceções. Então, vindo para cá, vocês vão ver que a maioria deles vão estar ligados, com exceção de alguns. Todos os mods que são padrão do jogo, que a própria desenvolvedora fez, tipo esses aqui, Hard Mode, Solo Limitado, essas coisas assim que são mods que é do jogo mesmo, que vem junto com o jogo, vocês sempre desligam, tá? Então aqui esse Hard Mode, vocês podem ver que ele é próprio do jogo porque ele não tem nenhum ícone aqui, ó. Ele não tem nenhum ícone de Workshop aqui, ele veio com o jogo. Esse aqui vocês podem desligar então. Vindo aqui mais para baixo, tem esse aqui, o Madrid Traffic Lights. Esse é um mod que eu baixei da Workshop. Vocês vão deixar ele desligado, porém vocês não vão excluir ele. Isso é muito importante, tá? Por que acontece? Esse mod, na verdade, ele é 2 em 1. Ele é um pacote de semáforos, sinaleiras, como a gente fala aqui no sul. Ele é um pacote de sinaleiras, né, que são assets, e ele também inclui um mod que é para automaticamente substituir as sinaleiras do jogo com essas sinaleiras novas. Porém, eu já uso um outro mod para poder fazer essa substituição. Então, eu quero os assets somente, eu não quero o mod, eu quero só os assets. E se a gente deixa ele desabilitado aqui, o mod, mas não exclui ele, daí a gente tem acesso somente aos assets. Indo mais para cá. E daí você só desabilitar, caso tenha o Road Builder, eu não sei se o de vocês vai ter. Se tiver o Road Builder, ele por padrão ele vai estar desativado quando você liga o 81 Tiles. Mas caso ele esteja aqui, vocês desligam ele. E esses mods aqui, padrão do jogo, de coisas ilimitadas, vocês também desligam, certo?
por aqui é só isso. Explicando um pouco para vocês como é que é o processo de carregar o mapa. A minha configuração, a minha máquina é uma RTX 3050, 60 na verdade. Uma RTX 3060, 16 de RAM, como eu falei para vocês, e um Intel i5 de 12ª geração. Então, não é exatamente o PC mais potente do mundo, está muito longe disso, mas também é um PCzinho bom que serve para o que eu estou fazendo. Né? Então, eu diria para vocês que qualquer PC que tenha especificações parecidas com essa vai rodar o mapa tranquilamente. Abaixo disso, a gente tem que fazer testes, né? Tem que ir testando ali com as configurações para ver até quando ele aguenta. Acima disso, acredito que não teria nenhum problema para carregar. Em questão de carregamento, ele não demora muito para carregar se você tiver um SSD. Eu tenho um SSD aqui, ele demora cerca de 2 minutos e meio para carregar, tá? Isso não é tranquilo. Se você tiver um HD, provavelmente vai demorar bem mais. Antigamente, quando eu jogava com HD, demorava às vezes até 8, 9 minutos, né? Mas com SSD, tranquilamente 2 minutos e meio. Agora, depois que o mapa carregar, como é um mapa muito grande, ele não vai carregar de imediato. O mapa vai aparecer, né? O jogo vai aparecer ali carregadinho. Só que vocês vão ver que os cruzamentos vão estar em branco, porque o jogo não teve tempo ainda de carregar tudo. Assim que o jogo carregar e tiver essas coisas em branco, vocês deixam ali mais uns 3 minutos ele carregando tudo. Tá? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, Eu costumo fazer um cafezinho para mim enquanto o mapa está carregando, durante esses 3 minutos, tá? Vai estar carregando o solo também, o asfalto, o concreto. Então vocês podem deixar esses 3 minutos ali parado e depois voltar quando já tiver tudo carregado certinho. Beleza? Bom, agora que eu mostrei para vocês como deve ser organizado o gerenciador de conteúdos, eu gostaria então de mostrar o painel de opções, que tem alguns mods que são muito importantes que sejam configurados aqui da forma como está configurado para mim, porque isso não vai para o save de vocês, isso não vai para o computador de vocês, isso fica armazenado no meu computador. Então é importante que vocês configurem da forma como eu estou configurando aqui, porque o mapa ele funciona assim, sem essas configurações próprias, mas a cidade vai começar a decompor na frente de vocês, assim, vai virar um apocalipse, porque os serviços vão parar de funcionar, e enfim, tudo vai começar a quebrar aos poucos. Aqui nas opções próprias do jogo, a única coisa que eu recomendaria é colocar na correção de cor essa laviante aqui, que é a correção de cor que eu uso para fazer a cidade. Então eu acredito que vocês vão experimentar melhor a cidade com os olhos de vocês, se vocês verem da forma como eu planejei, né? Como eu faço aqui na cidade. E em áudio, eu geralmente deixo o volume baixo ou tiro o volume, porque como é um mapa muito pesado, ele trava o áudio. Acho que todo mundo que já jogou Cities, assim, com cidade mais pesada, sabe que o áudio ele fica meio zoado. Tá? Então eu abaixo só por precaução. Vindo aqui nas configurações de mods, no 81 Tiles, vocês vão ativar essas 3 opções aqui, que são referentes a transmitir água, esgoto e eletricidade sem precisar de canos e postes, né? Porque daí isso alivia bastante o número de segmentos, o número de coisas que eu coloco na cidade, porque daí não precisa colocar os canos, não precisa colocar os postes, assim, que é uma cidade grande, né? Isso acarretaria muito uso de segmentos. Então, só ligar isso aqui. O próximo mod que vocês têm que cuidar é esse aqui, do Advanced Building Level Control. Vocês vão basicamente se preocupar com esses dois aqui, que é para não abandonarem os edifícios, né? Então não importa o que aconteça com os edifícios, do que eles reclamem, eles nunca vão ser abandonados. Que mais? Call Again. Vocês vão só clicar nesse botão aqui de ativar. Aqui no Express Bus Services, vocês vão colocar no modo agressivo. Vocês vão ligar esse aqui que é o Enable Minibus Behavior. Esse aqui vocês não precisam mexer, porque isso aqui é de bonde, e Porto Alegre não tem bonde, infelizmente, todo mundo sabe disso. Aqui em Express Bus Services Plugin, vocês vão só deixar aqui em First Principles, que pra falar a verdade eu nem sei o que isso faz, só que eu tenho medo que se mexer aqui o negócio vai quebrar inteiro, então só segue o roteiro. Aqui no Garbage Bins, se não tiver desse jeito para vocês vão colocar aqui Hide All Bins. Isso aqui é basicamente para não aparecer aqueles latas de lixo que fica do lado de fora da rua. Vindo mais para cá, no Improved Public Transport 2, vocês vão colocar Unbunching Aggression 0. Tá? Esse aqui, veículos in new lines, vocês podem botar o número que vocês quiserem, eu deixo em 6.
E aqui em Spawn Time Interval vocês vão colocar 20. Aqui é basicamente isso, não tem tanta coisa. Aqui em Infinite Goods, vocês vão ligar esses aqui que estão referentes ao comércio. Esse aqui é a geração de energia, a indústria especializada e a indústria geral. Além desse, vocês podem ligar também aqui esse da unidade de processamento de peixe. Tá? Vindo mais para cá, tem o Loading Screen Mode. Esse aqui é muito importante de ter corretamente ativado, porque ele ajuda muito no desempenho do jogo. Então, vocês vão ativar todos esses aqui, que estão nessa seção. Esse aqui é um opcional, que eu vou falar mais tarde, se vocês quiserem ver, não precisa ver. O jogo funciona normal sem isso. E aqui é basicamente isso. Depois no Prop Control, aqui embaixo, vocês vão basicamente ligar dois, que é esse aqui, Enable Anarchy After Loading is Completed. Ou seja, basicamente ele vai colocar anarquia de props depois que o mapa for carregado, né, que isso ajuda bastante para quem for jogar com o mapa mesmo. E esse aqui que é o mais importante, Keep Props Above Ground. Ou seja, basicamente garante que qualquer prop que eu coloque no mapa, ele vai ficar acima do terreno e não vai afundar. Aqui no Rico Revisited, vocês vão, basicamente, o que vocês vão querer trabalhar é vindo aqui em Global Options. Vocês vão ligar todos esses aqui, tá? Exceto esse último. Esse último acho que não faz muita diferença porque eu não uso estilos de construção no jogo, então acho que não vai fazer muita diferença, mas o resto vocês podem ligar. E aqui em Complaint Options, vocês vão ligar tudo. Vindo aqui para o Traffic Manager, vocês vão vir aqui, vocês vão colocar a simulação de vocês quando o mapa carregar. Vocês podem colocar a simulação de vocês em médio ou baixa, tá? Isso aqui ajuda bastante no desempenho. Eu não sei porque que está aqui no muito alto, eu nem uso essa opção. Eu boto sempre no médio, porque senão o meu PC ele vai de Vasco, não adianta. Tá? Então vocês quando abrirem o jogo coloquem aqui em médio. Aqui em Gameplay vocês podem, não precisam mudar nada, vocês podem botar isso aqui, que é para permitir ônibus e táxis em distritos históricos. Ele não faz muita diferença, por algum motivo, devia fazer, mas meu mapa não faz. E por último aqui em Tree Control, vocês vão colocar aqui Enable Anarchy After Load is Completed, igual ao do próprio de antes. Enable Anarchy while the move it to is active. E é basicamente isso. Em Trees vocês vão deixar o limite padrão aqui, que é 262.000. E vocês vão ligar essas opções aqui. Atualizar a elevação da árvore quando tu muda o terreno. Deixar as árvores sempre acima do terreno. E ter sempre a rotação aleatória de árvores. Basicamente isso, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas é basicamente isso. Tem algumas opções agora que eu vou mostrar para vocês que devem ser ligadas no próprio jogo. Bom, pessoal, aqui dentro do jogo tem dois mods que a gente precisa se preocupar. O primeiro deles, que é o Game Anarchy, que ele provê diversos serviços ilimitados para a cidade, certo? Então aqui, quando a gente clica aqui em General, no submenu do Game Anarchy, a gente pode ver que tem algumas opções para desbloquear edifícios, certo? Esse aqui você pode deixar tudo ligado, sem problema. Aqui nos recursos pode deixar tudo ilimitado. Vindo aqui em serviço, você vai clicar aqui, ativar, para remover a poluição da terra e da água, porém a poluição sonora você vai deixar, que é para ter um pouco de desafio no jogo. Aqui nos serviços da cidade, você vai ativar para remover os corpos, mas você vai deixar desligado aqui esse de polícia, do lixo e da atratividade. Você vai ligar aqui para maximizar o entretenimento e para maximizar também o valor do terreno. E aqui por último você vai desligar esse aqui, que é da educação. Aqui no controle de fogo você vai basicamente ligar todos, tá? Você vai ligar todos exceto esse aqui. Esse aqui que é o Remove Player Breathing Fire. Se você quiser que não tenha nenhum incêndio na cidade, você pode ligar esse aqui também, que daí vai ficar 100% protegido. Eu só deixei um ligado aqui para ter um pouco de realismo também, porque daí o incêndio acontece tipo uma vez ou outra, sabe? Acontece só com essa categoria de edifício aqui. Se você não quiser que tenha nenhum tipo de incêndio, você pode ligar. E aqui você não precisa mexer. Aqui na economia, você vai basicamente
deixar como tá, certo? Você pode mexer nas opções do jogo, onde a gente estava antes, você pode colocar lá dinheiro infinito, que é praticamente o que eu uso aqui. Daí essas opções aqui você não precisa mexer nada, certo? É só ir lá nas opções e colocar dinheiro ilimitado. E aqui também mais para baixo não precisa mexer. A outra configuração que eu queria mexer é basicamente aqui da Advanced Vehicle Options, que são duas coisas. Primeiro, eu uso esse mod aqui para proibir os carros padrão do jogo de spawnarem no mapa. Ou seja, se vocês forem ver meus vídeos, só os carros da Workshop aparecem na cidade. Esses carros padrões aqui do jogo, que são bem feios, eles não aparecem, porque vocês podem ver que eles estão proibidos, certo? A questão é que quando vocês baixarem o save de vocês, isso aqui não vai estar configurado. Então a minha sugestão para vocês é vocês virem aqui e manualmente desabilitar os veículos padrão do jogo, para ficar só os veículos brasileiros. Em segundo lugar, especificamente dos ônibus. O que acontece? Para o pessoal que joga Cities Skyline sabe que cada ônibus tem uma capacidade máxima, e quando essa capacidade máxima é atingida, os passageiros que não subiram ficam de fora do ônibus. Então, por exemplo, se o limite do ônibus é 50 passageiros, só 50 passageiros vão subir. O resto fica do lado de fora na parada esperando. Bom, isso é um pouco irrealista com a nossa realidade, porque aqui no Brasil, em Porto Alegre especificamente, não importa quantas pessoas tem no ônibus, sempre vai caber mais um, né? Ninguém fica de fora esperando, todo mundo quer voltar para casa. Então, o que eu faço? Nos ônibus aqui que são baixados do Workshop, eu venho aqui e coloco a capacidade de todos eles em 550 passageiros. Porque dessa forma, nunca vai estar cheio, né? Nunca vai atingir 550 passageiros dentro do mesmo ônibus, e por causa disso, nunca ninguém vai ficar esperando do lado de fora das paradas. É um pouco irrealista ter 550 de capacidade? É. Mas também, de certa forma, não está tão longe da nossa realidade, porque às vezes parece realmente que tem 550 pessoas espremidas dentro do mesmo ônibus. Aí eu sugiro que vocês venham aqui e façam isso para todos os ônibus baixados do Workshop. Porque senão, se vocês deixarem o padrão, que provavelmente vai estar no padrão quando vocês baixarem o mapa, se vocês deixarem no padrão, vai começar a dar bug nas linhas de ônibus, onde muita gente vai ficar de fora esperando para entrar no ônibus, e daí vai quebrar toda a simulação, tá? É basicamente isso a minha recomendação aqui. E também uma recomendação do mod Play It, que é vocês deixarem aqui a velocidade do jogo em 0.5. Isso ajuda também ao jogo a não ficar tão travado. Ele fica mais suave quando a gente diminui a velocidade dele. Até o movimento dos veículos fica mais suave. Certo? Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo as minhas configurações gráficas, então quem quiser ter os gráficos parecidos com os gráficos que eu estou mostrando aqui, que é o que eu jogo, eu vou deixar ali a lista das configurações de mods que eu uso, beleza? E por fim, queria dizer que quem tiver dúvidas, quem tiver, enfim, qualquer pergunta sobre o processo de instalação, ou quer me perguntar que o mapa não está abrindo, o mapa está abrindo bugado, é só me chamar aqui na Steam Workshop, aqui na minha conta da Steam, que está vinculada ao meu Steam Workshop, ou me chamar lá no Discord, MatheusLuft54, que eu também vou estar lá disposto a tirar as dúvidas de vocês, beleza? Espero que todos vocês possam se divertir, desculpa pelo vídeo longo, mas é necessário. E é isso, vejo todos vocês mais tarde. Valeu!